sejam muito bem-vindos a esse episódio do Papo de Mai. Eu sou a Mai. Hoje eu tô recebendo um amigo que é o Jason. Ele veio aqui contar um pouquinho da experiência dele. Jason, por favor, fala um pouquinho de você. Oi, Mai, tudo bem? Prazer estar aqui. Nossa, muito legal realmente ser convidado, né, para o seu programa. Já tinha visto, né? Não imaginei que eu iria um dia participar também. Então, bom, meu nome é Jason, né? Eu sou lá de São Paulo, mas há muito tempo eu já moro aqui em São Carlos, né? Tô com 45 anos, divorciado já há quase 20, né? E trabalha com informática, TI, aplicativos, né? E basicamente é isso, assim, né? Tô solteiro atualmente, né? Namoro, na verdade, solteiro não, namoro, mas não sou divorciado já há algum tempo, né? E pai de dois filhos agora já grandes, né? Quase criados, praticamente. Entendi. Bom, primeiro eu queria te agradecer, né, por você vir contar a sua história, que é muito legal. E assim, gente, meu podcast é para as pessoas virem compartilhar suas experiências. Então, se você tem interesse de contar a sua história também, me manda uma mensagem lá pelo Instagram, ou pelo YouTube, ou por qualquer rede social. Se você pesquisar Papo de Mãe no YouTube, Instagram e TikTok, você vai encontrar todos os links para você entrar em contato com a gente. Então, pode mandar uma mensagem, que a gente está super afim de ouvir a história que você tem para contar. Mas vamos começar a falar um Vamos. pouquinho mais, né, sobre o assunto que a gente tem para falar hoje, né? Você vai contar como foi, né, o seu processo de separação e como acabou se desenhando, no final das contas, você acabar sendo um pai solo, né? Um pai Um solteiro. pai solteiro, né? É verdade. E aí, conta como é que foi, primeiro, né? Vamos começar do começo, que Isso. é com relação à sua separação. Como acabou se desenhando naquele momento? Bom, assim, eu acabei casando muito jovem, né? Como vários outros também amigos meus acabaram acontecendo isso. Um pouco de inexperiência também, às vezes a gente não ouve os direitos dos pais, da gente, mas enfim. Fui pai com 22 anos, né? Acabei casando, ela estava grávida já, então a gente casou bonitinho na igreja e tal. É, mas assim, a gente já namorava há algum tempo, né? E aí tivemos a primeira filha, que é a Bruna, né? E depois continuamos casados, depois de alguns anos tivemos mais um menino que é o Kalel. E o relacionamento aí não estava muito bem, né? Casal jovem tem essas coisas, é muita inexperiência, né? Sim, a gente tem um tempo de De amadurecimento, de amadurecimento. E aprender. às vezes de um não é o tempo do outro. Às vezes o foco de um tava numa coisa, o outro em outra, né? E eu tava, assim, na época eu tava focado em, realmente, tava casado, filho, tava vivendo isso. Mas o outro cônjuge estava já um pouco com outras ideias, tal, estava querendo já se separar, a gente acabou, e vai todo aquele processo de separação, briga e tal, e discussão, e acabamos separando o menino, que é o segundo filho, não tinha um ano ainda. Né? Acabamos nos separando, foi bem, como toda separação, né? Tudo muito conturbado, tudo muito problemático, né? Quando envolve as crianças, né, de certa maneira, é bem complicado por dois motivos. Primeiro, que tem as crianças, né? Você tem que lidar com a situação, lidando com a criança, conversando com a criança, explicando para aquela criança vai sentir falta, né? Seja do pai, seja da mãe, quem que ela vai ficar sem. Ela vai sentir falta, é super natural. E tem um segundo ponto que às vezes a gente tá chateado e magoado com aquele parceiro e usa do filho pra machucar. Então, assim, às vezes não tem nada a ver com a vontade de verdade, é só pra atazanar a vida do outro. O que acontece é triste, mas acontece muito, né? Exatamente. E as crianças, por exemplo, o menino não tinha um ano, então ele era bebê. E a menina estava com 5. E menina, muito agarrada também comigo, né? E assim, eu vivia para a família, para os filhos, para trabalhar, para levar o sustento lá para casa, né? Mas assim, cada um tinha uma idade ali, acho que no momento quem percebeu mais, assim, que sentiu foi a menina, né?
que tinha 5 anos Claro, ali, maior, e o né? menino, acho que depois ele acabou sentindo essa questão toda, depois com um processo, né? Que ele acabou crescendo praticamente com pais separados, né? Sim. Porque ele tinha, acho que 10 meses quando a gente se separou. Então, de percepção nenhuma, né? Então, ele realmente cresceu com os pais separados mesmo. A menina ainda foi a partir de 5 anos. Então, foi um pouco diferente de um para o outro também, tá? As reações. Sempre é, né? Porque É. afinal de contas somos pessoas diferentes, Diferença além da né? idade que eles tinham, Sim, né? com certeza. E naquele primeiro momento, né, da separação, como que ficou determinada a guarda das crianças? Então, no primeiro momento, o que que eu fiz? Eu acabei saindo de casa, né? Com as roupas do corpo e o meu computador. E nessa daí eu acabei indo me mudar para Araraquara, né? Fui morar lá, arrumei um trabalho lá. E aí lá, quando eu tava lá, eu recebi visita de oficial de justiça para que ela tinha entrado realmente lá com o divórcio, né? E acabou ficando assim, definido o quê? Pai de fim de semana, né? Que eu tinha que pagar pensão, né? Dividir as contas ali do apartamento e tal, e eu pegaria todo final de semana. A princípio eu queria isso também, porque eu era muito agarrado a eles, né? A menina, ao menino. Então, e por um tempo foi dessa forma, né? Eu pagando pensão e pai de final de semana. Né? Entendi. Mesmo morando em Araraquara, eu vinha todo fim de semana, aquela, né, viagem lá, né? Pegava eles. Aí Você ia pra São Paulo eu todo final de não, semana. na época eu estava em Araraquara, na E época lá do eles? eles aqui em São Carlos. Ah, tá. E aí o que acontecia? Para eu ficar aqui com eles, então eu fazia o quê? Eu ficava na casa da minha mãe com eles aqui. Entendi. Vinha, passava o fim de semana na casa lá da minha mãe, que era uma casa grande, né? 3 dormitórios. Então eu conseguia ficar com eles lá, devolvia. Aquela história, né? Pega na sexta, finalzinho Começo da da. tarde, começo da noite, devolve no domingo, começo da noite, né? E, então por um tempo foi assim. Eu acho, acredito que uns 3, 4 anos por aí foi assim, né? Depois acabou mudando, né? Porque vai acontecendo coisas lá na vida, diferentes, né? E aí eu tinha ficado noivo na época e eu não sei por que ela pegou, entrou com uma ação, ela queria aumentar a pensão exorbitantemente e queria que agora eu passasse a ver eles a cada 15 dias. Né? Eu até consegui a questão lá da pensão, provar que eu não podia pagar aquilo, né? Porque é uma coisa que leva à prisão, né? Se o Sim, homem não paga a pensão. Então, ajustamos um valor legal, né? Que era um salário mínimo, na verdade, 106% do salário mínimo. Era um salário mínimo mais 6%. É, E aí, né, então sempre era aquele salário mínimo e eu tentei até continuar a ver eles todo final de semana, porque eu já estava acostumado também com isso. Mas aí o juiz achou melhor fazer do jeito que ela quis, que ela queria passar um fim de semana com os filhos, né? Eu mesmo falando, olha, mas eu vou acabar vendo só cada 15 dias, vai ficar muito mais distante o meu relacionamento com eles, e realmente ficou depois. Foi ficando mais difícil, porque você vendo cada final de semana, você perde o dia a dia, né? Lá, na verdade, é bem ruim, assim, essa questão de separação, não para os filhos, para todo mundo, mas mesmo para o pai, porque você não vê aquela criação, né? Você vê a criança dormir, depois ela acordar, todo o processo, ir para a escola, voltar, você não vê isso durante a é, semana. sim. Aquela coisa de pai de fim de semana que é você tem que ficar levando para passear, ou fica em casa, né? Tem que entreter ali as crianças, aquela coisa toda e já devolve. E acaba sendo, por mais que a gente sabe muito bem, né, que as crianças, elas gostam dos pais de final de semana, porque o pai de final de semana leva a passear, faz É, as coisas que são divertidas. No final das contas, você não consegue ser ponto de apoio. não é. Então, assim, existe aquele vínculo, mas ele, de certa maneira, ele é raso, vamos assim dizer. Ele é raso e por mais que eu tentasse ficar sabendo as coisas durante a semana, o que estava acontecendo, né? Infelizmente ela dificultava muito, mas eu conseguia, por exemplo, escola, esse tipo de coisa, postinho de saúde. Então eu acabava conseguia levar dentista, reunião de escola, eu ia.
Então eu conseguia, no meio da semana que eu teoricamente eu não pegava, né? Mas eu conseguia, por exemplo, acontecer alguma coisa lá na escola, eu ia lá na escola e falava, olha, pode sim me chamar, né? Porque ela trabalhava, eu também, mas, né? Afinal de contas, os pais é o pai e a mãe, né? Se não consegue falar com a mãe, fala, pô, fala comigo que eu venho, se acontecer alguma coisa, né? Mas é isso. E aí depois ficou a cada 15 dias, ficou mais difícil, porque é sempre mais difícil ter acesso, saber o que está acontecendo no dia a dia lá com a criança. Às vezes Sim. chegava, eu entregava e passava 15, quando voltava para mim, tava doente, com febre. Mas a mãe não me avisava que tava, entendeu? Eu só ia descobrir na hora que eu pegava na sexta-feira, né? Aí eu falei, nossa, mas o que tá acontecendo? Ah, ela tá doente. Ah, leva no médico. Mas você não levou ainda? Não, deixei para você levar. Entendeu? Mas também não tinha amizade, não tinha levado antes, por exemplo, né? Então, sabe, muita coisa complicada em separação, né? Às vezes nem... é, seria tão bom, o ideal, se mesmo separados os pais conseguissem separar as coisas, né? O relacionamento Sim. dos filhos, mas a maioria que a gente vê e o que eu passei não conseguia separar. Ah, mas assim, nós somos seres humanos, É, né? Não dá pra gente falar assim, não, beleza. Eu acho que sim, nós precisamos ter um pouco de consciência, porque afinal de contas, assim, já não seria legal fazer isso com um animal que é não racional. Tô falando aí de um pet, de um cachorro, de um gato, né? Que vários casais têm uns filhos que são assim, pets. né? Seus E tá pets. tudo bem. É, Mas imagina uma uma criança. criança, você tá pegando uma pessoa que tá formando o caráter, entendendo que criando as referências dela pra vida, porque queira ou não, muita coisa que a gente vê na nossa infância, a gente replica na nossa vida adulta Com e assim, certeza. isso é o mais comum do mundo. Eu tem coisas que eu odiava na minha criação, que eu falava assim, eu nunca vou me comportar dessa maneira, e eu já fiz. E eu fiquei assim, gente, não, como assim? Eu repudiava isso aqui. Como que eu ajo dessa maneira, entendeu? É. Então, assim, você pegar e usar esse momento tão frágil, Ah, por que frágil? Essa é. pessoa está 100% suscetível ao que você vai oferecer para ela, né? Quantos casos a gente não tem de pessoas que são super agressivas aí já na adolescência porque viveram muita violência em casa? Tem Sim. inúmeros casos. É só você dar um Google aí em qualquer caso aí de muito violento, você vai ler a história da pessoa ali, do criminoso, de pessoas envolvidas. Já vem da Já infância. vem da infância, o negócio já vem ali sendo cultivado dentro da pessoa. Então é difícil. É difícil. É muito difícil. Então, esse começo foi assim, né? Eu fui o pai de fim de semana, vamos dizer assim, né? O pagador de pensão, o que pega fim de semana para levar para passear, para tentar fazer as coisas divertidas, né? E ficava responsável, assim. Eu acabei que no final das contas, eu que tava pagando a prestação do apartamento, porque eles ficaram num apartamento, né? Eu tava pagando a prestação do apartamento, a água, a luz, a internet, o condomínio, né? Tudo, os móveis ficaram lá. Eu acabei vindo embora com o meu computador, uma Brasília que eu tinha e minhas roupas do corpo. E aí fui para Araraquara, aí teve esse processo todo. E depois, assim, por causa de eu também não ter um lar, né? Fixo. Fixo, né? E aí trabalho, eu ficava me mudando praticamente uma vez por ano, né? De Araraquara para São Carlos, para São Paulo, né? Então eu fui assim e vinha depois. Passou essa primeira fase que eu ainda estava em São Carlos, que era todo fim de semana, aí era a cada 15 dias, né? E era assim, ficava nesse processo. E depois desse período. Aliás, depois não, durante esse período, como mudou a sua vida, a sua rotina? Foi exatamente isso, né? Assim, eu era uma coisa que tinha um lar, esposas, crianças, aquela, né? Você planeja uma coisa nesse rumo, nesse caminho, né? Acabou que assim, eu acabei ficando, mas assim, como eu te falei, fiquei mais livre, não sei se é esse bem o termo, mas assim, eu pude fazer coisas, mudar de cidade e fazer outras coisas, mas sempre ali, né, a gente amarrado naquela questão, pagar pensão, vir cada 15 dias ver os filhos, né? Mas assim, eu segui a minha vida, tentei seguir a minha vida, com relacionamento, trabalho, estudo e tudo mais, né?
Então, realmente, minha vida, assim, mudou bastante do que eu acredito que seria eu casado ali com os filhos, né? Que ia ser uma realidade, passou a ser outra, Entendi. né? E, inclusive, assim, com relação à pensão, se você não é o principal cuidador do seu filho, você tem uma obrigação com ele, então pague a pensão. Obrigada de nada. Esse dinheiro a mãe não usa para fazer unha, ou o pai, né? Se você é a mãe que paga a pensão, também acontece, tá tudo bem, né? Todo mundo tem uma vida e a Sim. vida acontece diferente para cada um e não estamos aqui para julgar. Mas paga a pensão, porque a mãe ou o pai não vai fazer unha, fazer cabelo. Você já foi no mercado, deu uma voltinha? Quanto custa comprar fralda, comprar leite, comprar bolachinha? Que criança pede tudo isso. E aí, eu não sei se você sabe, mas na pensão tá incluso o aluguel, a roupa, a luz, a água, a internet e todas as coisas que o seu filho usufrui, que não foi ele que conquistou, entendeu? E também é sua obrigação prover para ele. Então, Sim. pagar a pensão, muito importante. Faça isso. Obrigada de nada. Eu acho que independente se. Porque às vezes tem muito disso, o homem, né? Fala, ela tá usando pra fazer cabelo e não sei o quê. Meu, pague a pensão. Porque se você não pagar, você vai ser preso. Começa daí. E aí, se você acha que isso, seus filhos estão passando uma necessidade, né? Que realmente não está sendo legal a criação, lute pelos seus filhos. Vá lá na justiça, né? Mostre que você tem mais condições, ou que é melhor ele estar com você do que com a mãe, por exemplo, Sim, né? Mas faça tudo lá na justiça, né? Não é simplesmente achar que dá R$ 200 e que, nossa, eu tô pagando tô pensão e a bancando mãe a tá mãe. fazendo o cabelo. Né? Não é assim, né, Não, gente? Infelizmente é um processo. Nós vamos conversar sobre isso, né? Que acabou acontecendo, né? né? De eu pegar a guarda. Mas é um processo, assim, bem complicado. Não é uma coisa simples, não. E tem outra, assim, independente se a mãe tá fazendo, se a mãe ou o pai tá usando dinheiro que não seja para os filhos, não tem a ver com a responsabilidade sua para com o seu filho. Você Exatamente. tem uma responsabilidade para com o seu filho. Ponto. Acabou. Não tem discussão isso. Então, o pagamento da pensão não é porque o companheiro merece uma. Não, é porque a criança que a outra pessoa assumiu. E aí eu quero deixar uma mensagem assim muito forte. Se você não tá afim de ir lá cuidar do teu filho 24/7, você não tem que estar julgando como a mãe tá gastando ou deixando de gastar o dinheiro que você manda para ela. Porque se você tivesse a capacidade de ficar lá todo santo dia cuidando do teu filho, fazendo tudo o que ela faz, e eu não tô falando que ela vai ser mãe perfeita, não, porque ninguém é. Todo mundo é ser humano. Sim. Mas que você tenha a mínima noção do tanto de trabalho que dá cuidar de uma criança. Se a criança tem menos de 3 anos, todo santo dia você tem que fazer uma comida especial para ela. Você precisa dar banho nela, você precisa vestir ela, você precisa controlar aquele ser que tem muita energia. E olha, eu vou te falar, tem umas ideias de jirico que se passa na cabeça das crianças dessa idade, sabe? Depois dessa idade, aí entra uma outra fase super impulsiva. Então, assim, e tem questões alimentares muito específicas. Crianças novas precisam de frutas, aliás, todas precisam, né? Mas as mais novas têm mais essa necessidade de se alimentar de uma maneira mais saudável. Porque se você se alimentar mal na sua primeira infância, sabe o que vai acontecer? Você vai ter problema de saúde pro resto da sua vida. Olha que divertido. Então, assim, são várias questões que a gente precisa cuidar quando a gente tá cuidando de um ser. Então, por gentileza, se você não está disposto a assumir toda essa responsabilidade, pare de reclamar de como a outra pessoa está gastando dinheiro da pensão, porque não tem nada a ver com a sua vida. Obrigada de nada. Ô, mas sabe que isso daí é muito comum, né, pro lado É. de homens, porque assim, não pode generalizar, não são todos, né? Hum, Mas assim, não sou. esse tipo de atitude aí tem muito do lado de homem, né? De mulher também. De mulher eu acho que é um pouco diferente, que nem, por exemplo, porque eu sofri um pouco disso. Um pouco não, bastante, na verdade. É, aquela história assim, se você tá ali de boa, se você não tá com ninguém, tá pagando a pensão, tá aquela coisa assim. Aí, por exemplo, eu comecei a namorar, pronto. Aí começa a dificultar, né? Começa a fazer uma picuinha aqui. Picuinha, por exemplo, no final de semana que não era para mim ficar, não, você vai ficar. Por quê? Porque sabia que
ou de alguma forma soube que eu ia fazer alguma viagem, fazer alguma coisa, né? Então eu acho assim, da parte do homem parece ser mais esse descaso, né? Em pegar filho e em que essa parte financeira, né? Que pelo que eu vejo é de experiência de vida. E na parte da mulher é mais um pouco de tentar infernizar a vida do cara. Não que também não aconteça dos dois lados, mas parece que a tendência é um pouco mais assim, né? É, Os é, homens dispersos com filho e pensão, acho que dá um valorzinho lá já deu, né? Não quer saber se pega ou não, e as mulheres às vezes não deixam o cara seguir quando em frente. seguir em frente. Né? São jeitos diferentes de manipular a situação, É, né? Mas de toda maneira são jeitos de manipular a situação. E quando que você sentiu a necessidade de retomar a guarda dos teus filhos, né? De trazer eles para próximo a você? bom, tava assim, além desse distanciamento, tava ficando muito, né? Na época eu tava em São Paulo, né? Eu tava morando e trabalhando lá. E vinha a cada 15 dias, não tinha. Tava até sem carro nessa época, era tudo de ônibus, eu vinha, ficava na casa dos meus pais, né? Aquela história toda. E aí, na verdade, como que eu acabei sentindo a necessidade de estar tomando essa atitude, né? Porque assim, eu tava levando a vida, né? E pegando, fim de semana, mas eu comecei a perceber que eles estavam começando a ter muitos problemas. Escola, menino brigando, né, lá na escola. Comecei a perceber que eles estavam, a saúde deles estava começando tá muito magros, sabe aquela coisa? E eu dava a pensão, né, aquele coisa de pensão, pagava as contas. Eu fui daqueles que fui meio abusado, assim, nessa parte, porque eu pagava tudo, até a internet da casa, né, onde eles moravam. Desculpa a pergunta, ela não trabalhava? Ela Trabalhava, só. trabalhava. Mas eu acabava pagando tudo. Inclusive, era determinado pela justiça que o apartamento eu tinha que pagar metade e ela metade. Só que foi feito de uma forma que depois eu acabei me ferrando por causa disso. Porque era assim, eu tinha que pagar separada a pensão, pagar separado, fazer um depósito separado da pensão. E um depósito separado para tudo. E um separado da metade da Do prestação do apartamento. apartamento. E outra metade da prestação do condomínio. Só que o que acabava acontecendo? Ela não pagava. Aí a caixa vinha cada 4 meses queimando em mim. Ó, tem 4 parcelas em aberto. Então eu sofri muito com isso. E isso foi umas coisas que depois eu usei para tomar o apartamento de volta, porque ele era no meu nome, né? Depois quando eu peguei a guarda, porque aí eu precisei, era um lar que no divórcio ela ficou vivendo lá porque ela tinha o cônjuge que tinha a guarda. Então, a partir do momento que eu passei a ter a guarda, eu também passei a ter a posse novamente do imóvel, né? Então, isso daí, assim, eu sofri muito com isso, porque eu dava metade, por exemplo, da prestação, e depois chegava, depois de 4 meses, eu tinha que pagar 4 parcelas inteiras de uma vez na caixa. Isso foi 10 anos essa vida. Muita confusão, muita briga, discussões por WhatsApp, justiça, né? Foi muito complicado isso daí. Bom, e aí o que aconteceu? Então eu comecei a sentir que estava começando a ter alguns problemas e ela começou a ter um relacionamento com uma pessoa que ela conheceu numa rede social de Belém do Pará. E aí essa pessoa veio num final de ano para conhecer ela ali, a família, e ficou. Se estabeleceu lá no apartamento com os meus filhos, ela, e ela já tinha tido mais uma filha de um outro relacionamento, depois de ter separado de mim. Ela teve um relacionamento depois de mim, que teve uma menina, né, então ela estava com 3 filhos. A menina não recebia pensão, nunca recebeu, quer dizer, então a minha pensão, tudo isso ainda estava também sustentando essa outra filha que ela teve. Aí ela arrumou esse relacionamento, a pessoa veio e chegou lá, falou: casa, comida, roupa lavada, o rapaz paga pensão, tudo. Ele Vou só ia ficar vir, aqui. ele ficou. Ele ficou. Ah, muito fácil, né? Por quê? Pra que eu vou voltar a trabalhar? Não, posso É. encostar em alguém aqui? Oxi! E aí o que aconteceu? Ela arrumou esse relacionamento que era meio. Não era uma coisa muito legal.
para os meus filhos, né? Por exemplo, a minha menina, ele não trabalhava. Aí ela trabalhava, ele só ficava em casa. E a minha menina estudava, e ela, só pra você ter uma ideia, ela não queria ficar sozinha com ele em casa, entendeu? Porque era uma pessoa estranha que ela trouxe e começou a ficar ali, viver ali. Só que ninguém conhecia, né, assim, e... quer dizer, aí mais um vivendo da pensão, né? Que era uma coisa que era para os meus filhos, certo? Passou para ser para mais uma menina e para o marido que ela, o namorado que veio morar lá com ela. E aí começou. Não que, só um breve parêntese, desculpa te interromper. Não que as pessoas não possam ser boas pessoas, mas assim, quando a gente tá gostando de alguém, né, a gente ignora todas as partes ruins daquela pessoa. Então, assim, eu não sei se eu aceitaria de boa alguém vir lá da caixa prego e se abuletar na minha casa, não, entendeu? Então, é uma coisa assim, que você não ajudava a pagar, não punha comida em casa, tava comendo a comida dos meus filhos. E eles começaram a passar necessidade, tanto que eles começaram a ficar magros e eu levava sempre eles. Eu sempre paguei dentista, plano de saúde, e eu levei eles no médico, eles estavam com deficiência de ferro, de alimentação, tava nítido isso, entendeu? A pessoa tava se alimentando do alimento que era para duas, três pessoas, vai, até para a mãe deles se alimentar também. Eu tô dando pensão para eles, mas ela também ia se alimentar, ela e meus dois filhos. Então tinha mais duas bocas ainda agora mais. E aí começou a ter muito problema, o menino começou a dar muito problema na escola, demais, demais. Então eles estavam assim, passando necessidades físicas e emocionais, seríssimas, seríssimas. E aí, quando eu peguei eles, acho que, se eu não me engano, já tinha virado ali janeiro, fevereiro, que era férias, que a gente dividia, né, as férias, aquela história toda, que aí eu fiquei sabendo de tudo que estava acontecendo. O auge foi a questão lá na escola com a minha menina, né? Eu tive que vir lá de São Paulo, aí peguei eles tal, conversei com algumas pessoas, falaram, vai na Defensoria Pública. Faz eles entrarem, os filhos, que eles não queriam mais ficar lá. A Bruna, ela já estava com 15 anos, entendeu? Quando eu divorciei, ela tinha 5, ela já estava com 15, tinha passado 10 anos, né? E o menino relacionamento, ele estava com 11. Então, aí eu fui na Defensoria Pública com eles, sim, e eles entraram para querer ficar comigo, entendeu? Essa foi a, vamos dizer assim, a jogada, né, principal. Então, foi vontade deles, principalmente da menina que já tinha idade para isso, tá? E aí começou, a gente fez lá no Defensoria, fizemos foi todo um processo, foi um parto, porque levou 9 meses, mais 9 meses para sair. Nisso teve tudo que você imagina. Ela casou com o rapaz para tentar falar que ela estava estável, porque a gente alegou que ele tinha mudado para lá. Pedimos a carteira de trabalho dele no meio do processo para mostrar, ué, ele tem algum trabalho, tem alguma coisa, mostra alguma renda. Então, assim, a gente fez tudo dentro da lei, vamos dizer assim, né? Entrevistas comigo, na escola, com a minha mãe, que era avó, os avós, né? Nas duas escolas, né? Foram até nas residências, né? Na época, aí eu voltei para São Carlos, aluguei um apartamento lá na Vila Neri, tinha o quarto deles, tudo montadinho, então eu tinha ali, então eles visitaram para ver onde que eles iriam ficar, se ficasse comigo, aonde eles viviam lá, como é que estava a situação, né? E aí depois de todos os processos e tudo mais, no final, o Dr. Paulo Scanavez, né, que foi o juiz, ele me deu a guarda. Me deu a guarda, e aí começou um outro processo na minha vida. Um outro processo. Ai, tem tanta coisa para falar sobre. A partir do momento, né, que a guarda veio para você, o que aconteceu? Eu acho que é o melhor você me dizer o que aconteceu, porque Aconteceu que era assim, eu tinha passado 10 anos novamente como um rapaz solteiro, tentei alguns relacionamentos, acabou não dando certo e tal, mas assim, não cozinhava, não ficava, lava roupa, limpa a casa, essas coisas assim, a gente até faz ali, né, mas eu acho que o que mais assim aconteceu foi realmente eu
tive que assumir um papel de pai, mãe, pai, né? Porque aí, além de eu pegar eles, a guarda deles, ter que cuidar da parte, assim, psicológica, né? Terminar de ensinar, porque, assim, eu passei por psicólogos com eles, né? Tive que passar, até por causa do processo todo, né? Tinha muita defasagem, aquela coisa assim de educação, de ensinar certas coisas, ó, certos princípios, eles não tinham, sabe? Era uma coisa assim, por exemplo, a minha menina, aquelas coisas de mulheres, né? Foi minha mãe, depois que foi conversar com ela e levar ela em ginecologista, depois que eu peguei a guarda. Ela não sabia nem como usava absorvente, pra você ter uma ideia. É triste, mas infelizmente acontece É, muito. É triste, mas acontece muito. a minha menina mesmo, ela fala que ela que estava cuidando dos irmãos lá, do Kalel e da outra menina, né? E aí, assim, eu tive que virar um dono de casa também, né? Aí, em- sabe, criar regras, coisas assim que você não tinha antes, que é uma coisa do dia a dia, quando, né, você é casado, tem os filhos, é Sim. uma coisa que não tinha. Então tinha até aquela coisa de horário de tomar banho, sabe? Ó, tomou banho, ó, todo mundo quem toma banho, passa o rodo. Sabe, coisas assim que eu Sim, não, são não me necessárias para boa convivência. A gente fazer, estipula umas fazer coisas. feijão e guardar vários potinhos congelados para comer a semana. Tem essas coisas que eu sozinho, eu não precisava desse tipo de coisa. Ah, tô com fome, vou lá, peço uma pizza, um lanche. E tá tudo bem, né? Mas não. E aí, logo na sequência, entrou a pandemia, né? Também. Por pouco tempo, assim, eu acho que do que eu peguei a guarda, deu o quê? Uns 3 anos, assim. Então, na hora que a gente tava naquela, veio Começando a engrenar. começando a engrenar, veio a pandemia. Que, assim, eu vou falar a verdade para você, foi também bem difícil. Eu quase morri, fiquei 7 dias na UTI, em Américo, né? Então, já pensou? O que poderia ter acontecido? Mas assim, aí foi aquela coisa assim, que aí ficou realmente todo mundo trancado em casa, junto. Sim. Aí teve que realmente, Aí teve que falar assim: escuta, vamos sentar aqui, a é, gente vai desenhar para vamos todo desenhar. mundo não enlouquecer. Obrigada. Exatamente, foi mais ou menos isso. Era o dia, você não sabia se era segunda, ou se era domingo, ou se era terça, né? A pandemia foi meio assim, Nossa, todo dia, eu falava, na pandemia, todo dia é segunda-feira. Porque não tem diferença. eu tinha uma coisa para mim na pandemia, depois de, sei lá, depois de 2, 3 meses do início da pandemia, eu simplesmente falei: eu não vou mais ler notícia. Eu É. parei de me atualizar sobre as coisas que estavam acontecendo no mundo, sem brincadeira, por um ano. Eu passei um ano sem ler uma notícia, porque Olha, senão a gente fica doido, doido. Mas o pirado. engraçado que eu te falei que eu falava que todo dia era segunda-feira, porque era assim, como não tinha aquela coisa de, hoje é domingo, vamos sair pra comer, ou vamos na avó. Você não tinha isso, você tinha que ficar todo dia ali, almoço, café, janta. Só tem essas pessoas para você viver. E outra, não tinha feriado, né? Aquela coisa, dia de semana ou é o sábado. É tudo a mesma coisa, Todo dia era segunda-feira, né? É isso. entendeu? E aí, assim, aí a gente, né, tive, assim, realmente, aí me aproximei mais deles, aí mais ainda, eu acho, até. Nesse ponto a pandemia foi Foi boa, boa, né? Na verdade, assim, vamos ser sinceros, né? A é, pandemia ela teve lá seus prós e seus sim, contras, né? Nesse sentido que eu tô falando, a pandemia não foi boa, não, assim, em nenhum jeito, em nenhum cenário a gente olha ali e fala assim, nossa, que maravilhoso, perder não sei quantas milhões de pessoas que morreram com a doença, né? Mas, pra gente que tá ali sendo obrigado a conviver ali, você acaba se reconectando com as isso foi pessoas. bom, mas também Sim. foi ruim, por exemplo, pro menino, porque começou a pandemia, ele não tinha nenhum pelinho. Quando acabou a pandemia, ele já tinha bigode e pelos pubianos. Pra você ter uma ideia. Então, quer dizer, foi bem nessa fase que eu inclusive, depois, quando passou, ele estudava lá na escola, até os professores depois chamaram todo mundo para conversar, porque era uma coisa que foi geral. Todos os alunos da escola, todos passaram por isso, todos tiveram dificuldade. Porque era uma idade que eles estavam naquela adolescência A ali, do 13 puberdade, para né? 15 anos, que eles tinham que começar a querer dar uma saidinha,
dar uns beijinhos, interagir com os outros adolescentes, ter decepções, alegrias, viver isso. E eles não viveram, era tudo digital. Então isso daí é um muro, né? Sim. Você não ter ali vamos até nessa parte deles que é muito aflorada, essa parte sexual, uma paquerinha, aí tocou um beijinho, aí daqui a pouco não deu certo, foi lá, a menina trocou ele pelo amigo. Essas coisas têm que viver isso. Eles não viveram. Acontece. Entendeu? Então, eu acho que a pandemia, na verdade, foi mais ruim. Mas pelo lado de eu me aproximar deles, acabou sendo bom. Assim, a pandemia, ela mostrou, né, com quem que você tá do lado. De verdade. Que Tá do seu lado. a gente teve uma quantidade massiva de divórcios realizados entre a pandemia, porque as pessoas finalmente se reencontraram com as pessoas que elas casaram um dia. É verdade. A rotina tava passando por cima do casamento. É. Eles tiveram que você. É com você que eu sou casado? Nossa. Pois é. Puxa, você não... Não é aquela flor que eu lembrava, não. Vamos deixar isso pra lá. Nossa, você não abaixava a tampa do vaso? Ai, Cara. mas aí, agora vamos caminhar um pouquinho mais, até porque o nosso tempo já tá estourando, né? Depois, né, que você sumiu, seus filhos vieram morar com você, teve a questão aí da pandemia, mas quais, assim, foram as suas maiores dificuldades que você enfrentou nesse processo de adaptação mesmo? Não só a questão de, a partir de agora, eu preciso lidar com 1001 coisas. Assim, se você tivesse que escolher, olha, essa aqui foi a que me deu mais trabalho, qual seria? Eu acho que não tem uma coisa assim. Eu acho que assim, eu sou uma pessoa assim também que eu sou bem decidido. Então, se eu tenho alguma coisa para enfrentar, eu vejo se eu posso ou não, né? Como que eu vou tentar fazer isso? Mal de programador de informática é isso, né? A gente analisa tudo, tenta resolver as coisas melhores. Mas eu acho que assim, a maior dificuldade realmente foi eu voltar ser aquela coisa mais caseira. Comecei até a trabalhar home office. Desde ali da pandemia até hoje, ainda estou em home office. Eu trabalho ainda de home office. Mas é até isso, entendeu? Então acho que foi mais essa, porque eu era na rua, saía, só voltava para dormir, sabe? Assim, né? Ia trabalhar. Saía sexta-feira e voltava domingo de tarde, entendeu? Também, quando né, no fim de semana a gente pegava os filhos, também era assim, né? Então acho que o mais foi essa coisa de eu amadurecer, acho que amadurecer. Nesse meio tempo faleceu meu pai, faleceu minha mãe, então eu acabei também amadurecendo muito. Acho que as dificuldades moldam o caráter lá da pessoa e o que ela... As dificuldades mostram, trazem à tona como você enfrenta elas, né? Então, exatamente. se você vai ver um problema, vou sentar e chorar, ok, tudo bem. Muita gente faz isso. E tá tudo bem, entendeu? Não Mas é eu que é... não tinha muita alternativa, porque eu tinha que continuar. Sim. Tinha eles, né, agora para terminar de criar, de alimentar, e pôr comida em casa, instruir, fazer tudo, né? E assim, quem acaba assumindo a responsabilidade pelos filhos, né, sentem isso muito forte, né? Bate forte, Nossa, gente. Que isso? Bate fortíssimo. Você fala assim, eu olhei pra minha conta e falei assim, olha, eu tenho R$0, mas eu preciso colocar mistura na mesa. Peraí que eu vou ligar pra pedir pra alguém, vou arrumar um bico, vou... A gente se vira, faz o que precisa ser feito, assim, não, a gente não tem muito... Não, eu até conversando, contando, ficar fresco com meu namorado, eu trabalhava tanto que eu desmaiei sentado no computador. Eu tava tantas horas trabalhando que quando eu percebi eu tinha desmaiado sentado no computador. E acordei depois não sei de quantos minutos. Precisava dar uma desligada, um shutdown. Porque é aquilo mesmo, né? A gente tem tanta responsabilidade, precisa trabalhar e tem que, né? E todas as preocupações e tudo que a gente tem que entrar de cabeça mesmo, né? Hoje, assim, meus filhos já não são tão pequenos assim, né? O meu mais velho tem 14, uma informação que eu quase não falo. Só todo podcast eu falo a idade dos meus filhos. Parece que ninguém nunca escutou meu podcast. Eu já ouvi já. Mas tudo bem. Mas enfim, os meus filhos, eles não são mais tão pequenos assim. Então hoje eu tenho espaço para me dedicar
obviamente, eu ainda preciso me preocupar com a manutenção deles e tudo mais, a rotina deles, eles têm os compromissos que eu levo, eu busco e tudo mais. Mas hoje, porque eles são maiores, a gente tem quando os filhos vão crescendo, você vai tendo uma certa liberdade novamente, né? É, Aquela liberdade que você abriu mão dela para cuidar do filho, você, sim. à medida que ele vai crescendo, você vai pegando ela de volta, né? Porque eu não vou ser aquela mãe que o meu filho vai embora e eu fico ligando. Não, a gente pode se falar uma vez por mês, ver se ninguém morreu, se tá tudo bem. Eu amo eles me amam e ó, tudo certo, cada um vai seguir sua vida, porque essa que é a verdade, né? A gente não É. cria filho pra ele ficar aqui É pro grudado com mundo. a gente, né? É. Cria eles Infelizmente. pra vida, É né? pra vida, né? É isso. E aí eu posso me dedicar a outros filhos, né? Né? A outros filhos que eu resolvi resolver ter Porque a no gente. meio do caminho. Isso é muito comum, né? A gente não é porque. Tem quem tem filho, né? Acaba, dependendo do que acontece, às vezes a gente tem que dar uma pequena break, né? Nas nossas coisas por causa deles. Não tem como. Tem Sim. hora que não, tem vez que não tem como. E sem contar as responsabilidades, né? Que a É, gente. Porque, por exemplo, eu bato muito em cima da tecla da manutenção básica. é. A gente sabe a realidade do Brasil. Não é fácil a realidade do Brasil. Nós temos mais de 30 milhões de pessoas em todo o território nacional, em que dentro da casa dessas pessoas tem uma pessoa só que é provedora, que é um lar monoparental. É. E essa pessoa geralmente está criando 1, 2, 3 filhos sozinho, quando tem pensão, é aquela pensão maravilhosa de R$ 400, que a gente sabe muito bem que não dá para absolutamente nada. Mano, R$ 400. Ai, vou levar ali para ir dar um passeio no shopping. A criança quer tomar um sorvete, aí você vê uma roupa bonitinha que ela não tem, aí vê um Acabou. sapato, acabou. Desapareceu, derreteu. Ah, não vou no shopping, vou ir no mercado. Você compra o leite, a fralda, não tem mais fralda. Beleza, você compra o leite, porque toda criança toma leite até lá uma certa idade. Nossa. Meus filhos tomaram leite Caixa, até. né? A gente comprando. Agora é até estranho, porque eu vou no mercado, eu compro leite pra mim, assim. Ele nem toma mais, o menino que mora comigo ainda, né? Ele nem gosta de tomar leite. Ele toma leite aquele em pó. Então, quer dizer, eu compro um saquinho lá, dura um mês pra ele, porque ele só põe uma colherinha. Eu compro um leite lá desnatado, né? Pra mim, uma ou duas caixinhas. Nossa, antes a gente comprava caixa que vinha 12, Nossa, 4 na leites. minha casa, Era se eu uma não coisa, comprar né? 2 caixas, toma o mês inteiro. Não dá. Meu filho de 13 anos, o Ézio, se tiver leite e achocolatado, ele toma no café da manhã, no lanche da tarde, antes de dormir. Mas são Se coisas que vão permitir, mudando, né? É ele igual a vai. fralda. Gente, eu É, lembro que uma época eu falava assim, meu Deus, meu salário vai todo em fralda. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. De repente, para. acabou a fralda. Porque aí aprende. Né? É coisa assim que você fala, meu Deus, achei que eu ia me afundar de dívida em fralda, acabou, não usa mais. Agora a gente se endivida com outras coisas. Entendeu? Mas são tudo fases, né? E aí, outra dificuldade, né, que você acabou chegando aí a experienciar, eu tô no primeiro nível aí, que é vivenciar a puberdade. É, Como que foi você assumir, né, a responsabilidade integral pelos seus filhos neste momento da a menina puberdade. já adolescente, É. né, e o seu filho entrando aí? Aconteceu tudo meio também junto com a pandemia ali, né? Então a menina ela já tinha 15, então ela já estava já na puberdade. Assim, ela estava tendo muito problema com a mãe e tal, né? Então, para ela assim foi bom, né? E deu uma sossegada, aquela coisa assim, mas ficou ali trancada, né? O namorinho, a menina era mais tranquila até. Depois arrumou o namoradinho e tal. Aquela coisa assim. O menino que eu acho que sofreu um pouco mais, assim, porque ele realmente foi na hora, na mudança mesmo, né? A puberdade dele realmente foi lá na Na hora mudança. que foi trancado. Então a gente sentiu, inclusive, como eu te comentei, o pessoal lá na escola, eles tinham muita dificuldade até de falar, depois quando eles voltaram para a escola, de conversar, porque eles só conversavam no celular. A menina até, ela já estava, inclusive durante a pandemia, ela acabou entrando no UFSCar. Ela entrou, ela não. Os primeiros anos dela na UFSCar foram remoto.
Entendeu? Então, eu acho que o dela foi mais isso que ela sentiu, porque ela queria estar vivendo a experiência de estar no Movscar, Ah, quem não quer estar vivendo a só que experiência da ela estava faculdade? trancada em casa, estudando online, né? Mas depois que ela saiu, inclusive ela não terminou ainda, né? Ela vai se formar esse ano agora, né? Porque eles acabaram estendendo também. Ela é até diretora da Atlética. Então ela se engajou, tal. Ela não mora mais comigo, né? Depois lá da pandemia, a minha mãe ela teve um câncer e aí, para ela não ficar sozinha, e eu até falei, Bruna, você quer também um pouco, para você também ter um pouco mais de liberdade, porque agora você já tá podendo ir para UFSCar, estudar presencial, né? Você quer morar com a avó? Eu ajudo a olhar ela, né? E você vai ter mais liberdades. Aí ela adorou. Então ela foi morar com a avó, né? Depois minha mãe acabou falecendo e aí depois ela montou uma república, então ela é dona da república hoje, né? Toda engajada, é diretora da Atlética, tal. Então a menina, assim, eu tô tranquilo porque ela trabalha, estuda, mora já sozinha, Ela tá fazendo os corre dela os corres e tá dela. tudo certo. O menino ainda está comigo, né? Então ele terminou o ano passado, o terceiro colegial. Agora esse ano ele começou a trabalhar, né? Vai tentar de novo Enem no final do ano, né? E aí ele assim, né? Que sofreu um pouquinho mais com essa coisa toda. Então ele ainda está em casa. Mas eu estou naquele processo. Eu estou treinando ele para que eles tenham a vida dele Vai adulta. ter o lar dele, Assim como a correr Bruna atrás. já consegui encaminhar ela, né? Porque comigo ela conseguiu entrar no IFISP, né? Ela saiu, terminou o colegial, prestou vestibular, passou uma das primeiras do IFISP, depois entrou na UFSCar, então assim, tô super orgulhoso. E o menino também, por quê? Porque agora ele, por mais que ele é um pouquinho mais defasado, assim, né, ele vai fazer Ele tem o 19, ritmo dele, ele tem né? o ritmo dele, mas eu acredito que ele vai conseguir tocar agora a vida dele, né? Estudar, trabalhar no ritmo dele, mas assim, eu acho que agora eu tô começando a falar, acho que né, consegui. Lógico, vai ser filhos para sempre, a gente sempre vai ter coisa, mas essa início da vida e, né, e encaminhar para ter De profissão sair efetivamente debaixo da, da dos asa pais e é um das grande, mães. é um grande Ah, rolê. estou conseguindo. Até parece que ele tá mandando o filho embora de casa, vocês estão vendo? Não, pelo contrário, eu que vou sair. Eu vou deixar ele na casa. Eu vou deixar ele no apartamento, né? Que é um apartamento que era para ser da família. Depois eles ficaram vivendo com a mãe um tempo. Depois que eu peguei de volta, tô com ele lá agora, né? E eu vou, né? Depois no meu relacionamento, minha pretensão é casar, ter o meu apartamento. E lá vai ser deles. É dele e dela. Se ela não quiser morar, ele falou que ele vai querer. Então eu tô naquele processo de, olha, cara, aqui que você troca o gás Ensinar os macetes da aí casa de para se viver. virar, porque na hora que eu não estiver lá, ele que vai ter que se virar, né? Então, quer dizer, eu que vou estar saindo de casa, olha que beleza. Quer dizer, que é mais que isso, né? Além de a gente fazer tudo que pode pelos filhos, né? Eu consegui ainda deixar pelo menos um imóvel até para eles, né? Quer dizer, eles têm um teto, né? Sim, Se ele que é quiser super adquirir um dele, se importante. ele quiser, não, eu quero comprar o meu tal, mas se ele quiser morar ali, ele já tem. Não, e é super importante. A gente sabe a dificuldade que é hoje para adquirir um imóvel na nossa atual realidade, nossa atual situação econômica, no nosso atual mercado de trabalho. Adquirir um imóvel não é Não é fácil, fácil. E graças a Deus que pude e vou deixar para eles, né? entendeu? Mas agora a gente, infelizmente, está finalizando, porque o nosso tempo já deu, Ah, que entendeu? pena. Que dó, que dó, Que que dó. dó. Mas vou pedir para você deixar uma mensagem para seus filhos, que eu tenho certeza que eles vão assistir. Ha! Ah, mensagem Pode, para os meus você pode olhar aqui, filhos, entendeu? E deixar uma mensagem para seus que eu amo filhos. eles, né? Como eu sempre falei, que meu pai sempre fez e faz de tudo, né? Para a felicidade deles, para eles terem a vida deles, que eu pus eles no mundo, para eles viverem a vida deles, do jeito que eles acharem melhor e serem felizes, né? A gente encaminhou, agora é com eles, né? E um conselho também, né? Assim, como você tinha falado, né? Antes da gente começar a entrevista, né? Para os pais, né? Eu acho que assim, o principal é pensar.
nos filhos, né? Eu sei que é muito difícil separar a briguinha, a picuinha do casal, aquela história toda. Geralmente o pessoal fala, ah, não, o pai não tem, é difícil pegar a guarda. Hoje em dia, não é só o pai, a mãe também são falhos. Tem também pais bons e mães boas também. E Assim como tem pais e mães ruins. ruins, exatamente. E para um homem que acha que ele acha que realmente ele pode encarar, né? Porque eu vou falar para vocês, tem que ser homem, hein? Assim como mulher tem que ser mulher para criar uma pessoa. Eu não tenho que ser mulher, eu tenho que ser homem. Então é diferente o jeito do pai e da mãe. O ideal é o pai e a mãe criar os filhos? Porque cada um é de um jeito, cada um vai passar uma coisa. Mas se não é possível, e cada um tem que fazer o seu papel. Então, se um cara acha que realmente ele pode pegar e cuidar mesmo, porque é diferente do pai de fim de semana. É diferente. Então, É levar no médico, levar pra é tudo, vacinar, é é tudo. tudo. É reunião da escola. É acordar de manhã e dormir até a noite. Você acha que ele tem condições e tal, que ele possa, ele entre lá na justiça, né? E faça o processo que ele tem que fazer, né? E aí o juiz ele vai entender. Por quê? Porque os juízes, o que que acontece? Ele não vai só falar, "Ah, não, é melhor o pai ou a mãe porque é mãe. Não. Ele realmente vai ver aonde a criança vai estar melhor. Faz um estudo sócio, Socioafetivo, socioeconômico, econômico, tudo. psicológico. Eu passei por psicóloga, ela passou por psicólogo. Eles veem tudo, quanto ganha, o quanto deixa de ganhar, né? Aonde vai morar, sabe? Então é uma coisa assim, se realmente a pessoa lá quer ficar, ela se empenhe nisso e entre realmente, olha, eu consigo, tá? E aí o juiz ele vê realmente, mas Até porque hoje em dia a guarda ela não é mais tão assim, ai não, porque eu sou a mãe, com certeza eu vou ter a guarda. Não é assim hoje que tem a funciona. Existe a compartilhada, guarda compartilhada onde os dois são igualmente presentes na vida das crianças e irresponsáveis. responsáveis, Ah, né? peraí. Foi como o juiz, eu lembro até que ele falou assim, peraí, mas se você dá R$ 1.000 de pensão, falando lá para mim, aí ele virou para a mãe e falou assim, você também tem que entrar com R$ 1.000 da sua parte. Não é um que arca com tudo ou só o outro, né? Sim. Então, na verdade, tem que juntar as coisas, né? E existe uma necessidade muito grande, que aí é uma outra bandeira que eu sempre levanto, é que quando a gente vai colocar na balança o valor de pensão, a gente não pode só considerar os gastos da criança. A gente Sim. precisa considerar o tempo que aquela pessoa está desprendendo para estar cuidando daquela criança. Porque se tivessem duas pessoas, aquele trabalho, além dos Ia ser gastos, o dividido. trabalho também seria dividido. Também seria. Então, hoje, tem acontecido já alguns movimentos em alguns processos de guarda e de pensão, Sim. onde o tempo, né, a pessoa genitora ou a genitora que fica mais tempo com a criança contribui menos financeiramente, porque Sim. subentende-se que ela está tirando um tempo que ela podia estar gerando mais renda, ganhando mais dinheiro para poder prover para aquela criança, para estar efetivamente Sim, cuidando daquela criança. nada mais justo, né? Sim. O que não pode, eu acho que é injustiça, né? E Tanto nem de um fazer mal lado, para as crianças. nem, tanto de um lado quanto do outro, né? Mas infelizmente às vezes ainda acontece essas Sim. coisas, né? E mais por causa da briga entre os pais. Se pensassem nos filhos, né, gente? As coisas seriam mais fáceis, né? Mas Sim, com infelizmente certeza. relacionamentos, final de relacionamentos são muito complicados, né? São várias pessoas envolvidas, com vários sentimentos, é um rolê. É um rolê, mas é uma coisa que, assim, eu acredito assim, pelo menos eu, né? Eu tentei fazer tudo certo, tudo dentro da lei, né? E o juiz enxergou isso e acabou me dando a guarda. Viu que para eles ia ser melhor realmente, né? Ela tinha formado outra família, já tinha outra filha, então ele viu que eu podia mesmo, então eu peguei a guarda e, como eu falei, agora acredito que, né, apesar de tudo que aconteceu, né, as separações, tanto falhas minhas, dela e tudo mais, mas né, a gente, no fim, tá conseguindo que eles se encaminhem na vida, né? Que é o mais importante, no É, final das contas. realmente. Bom, mas eu gostaria de estar agradecendo também a Color Brand, que é apoiadora desse projeto.
né? Que se aprova esse projeto desde o início, vai continuar apoiando. Se você, por acaso, é de São Carlos e gostaria de estar fazendo o seu podcast, vem conhecer o espaço da Color Brand. O pessoal é super legal, o atendimento é muito bom. Eu sou um pouco suspeita pra falar porque eu gosto muito do pessoal? Sou. Mas eles são muito gente boa. E assim, os meus convidados não me deixam mentir, tá? Meus convidados vêm aqui e falam bem também. Por quê? Porque o espaço é bom e o pessoal é muito legal. Então venha conhecer o trabalho da Color Brand. Mas é isso, queria muito agradecer a sua presença, né? Vindo Obrigado, compartilhar a sua história. Pode obrigado. deixar a mensagem final. A mensagem final acho que é essa, né? Quero agradecer, né? Por participar aqui do seu programa, né? Eu assisti, eu vi que estavam vindo mais as mulheres, aí você conversou comigo, né? Que a gente já se conhece. Olha, você tem uma história bem legal. Eu falei, olha, não, vamos lá, sim, né? Eu acho que é bom ter o seu Todos os público, pontos de o seu vista. público ter os pontos de vistas, né? Porque às vezes a visão do homem ela é diferente da visão da mulher, né? Sim. O jeito que o homem age é diferente, né? As É, ações. eu ainda tô procurando um homem que não cuida dos filhos pra vir aqui se manifestar. Inclusive, se você for um deles e tiver aqui, vem aqui se manifestar, dar o seu ponto de vista, estou aqui pra te É, ouvir, também. né? E é É isso. isso. Mas hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Muito obrigada novamente, Jason, por você ter vindo e Nada. compartilhar sua Eu que experiência. agradeço. E é isso, ficamos por aqui.